Muitíssimo obrigado, professora Isabel. Realmente é uma satisfação ouvir suas palavras com essas propostas, enfim, e saber que nós estamos muito atrasados, né? Conversava aqui com o professor Eliano rapidamente as situações casuísticas em que o problema do ICMS vem recebendo por parte do governo, praticamente jogando as decisões para o CONFAS. Nós temos aí recentemente o convênio 70, querendo resolver, colocar um ponto final numa situação que foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal em relação à concessão de benefícios unilaterais, enfim, um casuísmo que se encontra há anos-luz dessas ideias tão inovadoras e que todos nós devemos refletir a respeito. Muitíssimo obrigado. Sem delongas, eu gostaria de passar a palavra ao professor Heleno Taveira Torres. O professor Heleno é professor titular do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP. Doutor em Direito do Estado pela PUC de São Paulo, mestre em Direito com distinção pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor Heleno foi vice-presidente mundial e membro do Comitê Executivo da International Fiscal Association, desde janeiro de 2008 até dezembro de 2013. Ocupa a cadeira 46 da Academia Paulista de Direito. É membro do Conselho Executivo do Instituto Latino-Americano de Direito Tributário e de outras inúmeras instituições a nível nacional e a nível internacional. O professor Heleno vai nos apresentar a palestra relacionada à temática da segurança jurídica na relação tributária, um tema muitíssimo delicado, também uma realidade distante no Brasil, e eu chamaria a atenção que existe uma obra recente do professor Heleno, que trata especificamente dessa matéria, que é recomendável para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade e o prazer de conhecê-la, que é o Direito Constitucional Tributário e a Segurança Jurídica. Tá? Então, professor Heleno, mais uma vez, seja muito bem-vindo a Curitiba, eu lhe passo a palavra. Bom dia a todas as advogadas aqui presentes, senhores advogados. É uma honra poder voltar aqui ao Paraná, uma semana após ter estado aqui no Congresso Internacional de Direito Tributário. Quero saudar o presidente da mesa, o professor Fábio Grilo, e também as minhas colegas, a professora Betina Treger Grupemacher e a professora titular da Universidade Federal de Minas Gerais, professora Isabel Derzi, nosso relator aqui ilustre, muito obrigado. E assinalar a honra de ter sido convidado para esta conferência da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, para falarmos sobre um tema que a mim é muito caro, não só aquele da segurança jurídica, como também a questão das reformas que o Brasil precisa em matéria tributária. E eu diria que eu pretendo dar um enfoque principal nessa discussão das reformas, que é um assunto tangenciado, pelo menos até o momento, pelos candidatos à presidência da República, e talvez pela sua elevada tecnicidade, até o culminar aí do processo eleitoral, certamente esse assunto será sempre mantido sobre a ideia genérica de reforma tributária, que todos dizem que vão fazer, e nós já vamos na quinta promessa, né, desde o início pelo menos a contar, né, do governo Fernando Henrique Cardoso, que se elegeu com essa promessa de fazer uma reforma tributária, né? Então, depois vieram 4 projetos ao longo dos 2 governos dele, malograram os 4, né? Eram mais 2 ao longo dos 8 anos do governo Lula, e também uma tentativa no governo Dilma, que também não chegou a bom porto, né? Então, eu considero aí esses 5, ciente que antes havia uma... Agora, veja um inusitado. Eu quero ser e serei aqui muito crítico, e eu peço desculpas àqueles que não compartilham as minhas posições, não posição política partidária, posições porque nós temos que fazer escolhas, a vida é de escolhas, feita de escolhas. E cada um pensa de uma forma, constrói um pensamento de uma forma. Eu sou pernambucano, fui morar em São Paulo em 95 e
e, portanto, minha formação inteira se realizou no estado de Pernambuco. Pernambuco, recentemente, perdeu duas figuras fundamentais. Pernambuco, o Brasil, eu diria, a humanidade perde duas figuras exponenciais. Uma é Ariano Suassuna, e isso me entristece profundamente pelos laços que eu tinha com a cultura pregada por este homem. E, ao mesmo tempo, também Eduardo Campos, não é? Que mesmo que ele que não estivesse alinhado com todos os seus propósitos, mas o respeitava profundamente, um homem que saiu de um governo com 90% de aprovação e que salvou o Pernambuco de um processo de desgaste profundo e criou uma industrialização fabulosa. O que eles tinham em comum era um pensamento que o Sul também tem muito forte, uma identidade nacional. A ideia de construção de um pensamento, de uma vontade nacional. Claro, existe ainda muito forte um pensamento neoliberal, ainda muito forte, da redução do Estado, que prega a ausência do Estado, a eliminação até, se possível, do Estado. Mas esses, ao meu ver, pós-Constituição de 88, têm uma dificuldade muito grande de afirmar um discurso coerente com isso, de que o mercado prevalece sobre o Estado. Deu-se mostras claras que isso não é possível. Meus senhores, vamos ser muito honestos. Em 1930, havia uma grande dificuldade no Brasil, e vamos pegar o período republicano inteiro. Vamos pensar a República Federativa do Brasil. O federalismo brasileiro e a República foram adotados por decreto. De repente, acordamos império e dormimos uma república e um federalismo impostos por um decreto de 1889. Começa aí um grande embate que dura até hoje entre as autonomias dos estados e a ação nacional da União. Eu disse isso recentemente no Congresso de Direito Tributário. Eu não vou falar de federalismo, mas o foco lá era federalismo. Eu assinalei a necessidade de nós entendermos que, naquele momento, a Constituição de 1891 que queria estabelecer um federalismo que desse aos estados a preferência sobre as receitas tributárias e assegurasse para eles, por uma autonomia muito reforçada, a exemplo do modelo americano, que foi muito bem defendido por Rui Barbosa em nosso país. Muito bem, fez-se aqui uma Constituição federativa com uma eficácia centrípeta para gerar um financiamento mais forte para as unidades em detrimento da unidade central. Viu-se que isso não resolvia, porque as diferenças nacionais são muito grandes, que os estados pobres existem, que esses estavam à beira da falência e etc. E a partir de 1920, começa todo um processo para tentar converter para a União uma maior força econômica. Aí começa então o nosso federalismo centrífugo e progressivamente, a Constituição de 34, depois especialmente a de 46 e todas as demais, foram convergindo para a União a necessidade de uma concentração de rendas. Isso é bom ou ruim? Depende da forma como você pensa o federalismo. Hoje os Estados Unidos, apesar do New Deal de Roosevelt, querer afirmar uma tentativa de, com apenas uma autorização praticamente, posso dizer assim, da Corte Constitucional americana, para um federalismo centrífugo, na verdade, esse aumento da projeção econômica da União nos Estados Unidos hoje não é mais defendida por nenhum autor. E praticamente os estados, cada vez mais, retomam as suas competências, porque, disse, o povo vive ali, o homem vive naquele estado, naquele município, então o dinheiro arrecadado tem que ficar
aonde ele está e produz, etc. Bom, aconteceu um desastre muito grande nesse país e que a história está sendo recontada, graças a Deus, que foi o golpe de 64. Havia naquele momento, e eu digo isso com muito afeto, aqui presente a professora Isabel, mineira, né? Os grandes presidentes que esse país teve foi Juscelino Kubitschek, que foi expulso do poder e do país sob uma pecha de corrupção que nunca foi provada. Nunca foi provada. Né? E sob uma ideia de que viria um sujeito com a vassourinha limpar, não é? Limpar a corrupção. Esse sujeito saiu do poder, até hoje não se sabe exatamente o que o moveu, mas vem João Goulart, um homem do Rio Grande do Sul, um homem rico, não precisava de dinheiro público para enriquecer, porque já era rico, mas um homem rico em ideais. Rico em ideais. E realiza no Brasil o maior processo histórico de reformas. Ele, infelizmente, ficou preso a uma condição inusitada, que durou 1 ano e meio, que foi aquela coisa esdrúxula, né, de um parlamentarismo que nunca persistiu, mas tinha um primeiro-ministro, que supostamente seria ele que realizaria, vamos dizer assim, a organização interna. Como este primeiro-ministro nada fez, ficou com a imagem, ou passou uma imagem de que ele, chefe de Estado, era um homem fraco. Vejam, senhores, que coisa, né, peculiar. Os jornais financiados, eu quero que os senhores assistam um filme, assistam mesmo, O Dia que Durou 21 Anos. É um filme recente que mostra isso. Mostra, inclusive, os depósitos de dinheiro para os jornais brasileiros. Isso a imprensa não pode negar, porque é fato. Né? Dinheiro trazido dos Estados Unidos para financiar parlamentares e financiar jornais no país. E os jornais, dia após dia, pregavam que este homem era fraco, que este homem queria impor aqui o comunismo, que este homem iria destruir o país. Esse processo foi sendo levado até chegar ao governo Kennedy, que assim, eu lamento a morte de Kennedy, as condições que ele morreu, mas deploro profundamente o que ele fez contra o Brasil. Né? Ele agiu sistematicamente contra o Brasil, todo o seu governo. Inclusive mandou para o Brasil uma armada inteira, com aviões, navios, etc., para atacar São Paulo, se fosse necessário. E depois mandou a conta. Mandou a conta. Pagamos uma besteira, mas depois não pagou o resto. Pagou só a primeira parte. Aí mandou a conta. Não esqueçamos isso. Por que tudo isso é importante? Porque João Goulart queria fazer as reformas de base desse país, que até hoje não foram feitas. Queria fazer a reforma da educação, queria fazer a reforma agrária, queria fazer a reforma tributária, queria fazer a reforma das remessas de capital para o exterior. E esse homem, querendo tantas reformas, né, faz um grande discurso justamente para tentar acalmar esses que achavam que haveria uma revolta, e ele dizia, não, as forças sociais necessitam, o trabalho precisa ser apoiado no Brasil. Bom, vem o golpe, não revolução, vem o golpe militar de 64, assume as reformas de João Goulart, isso é que eu acho o fim da picada, né? Assume as reformas que João Goulart proporia e a faz. Não, já chegaremos lá. Sim. Posso, farei. Nesse momento, João Goulart faz que estavam todas postas essas condições, estava posta
A comissão, instalada a comissão de reforma tributária, estava em andamento, e nada mudou. Praticamente a comissão é aquilo que saiu. Claro, e havia, pela construção interna de toda a política que estava instaurada no país, uma relação que não dependia, que não vinha de João Goulart, essa linha da sua pergunta, de uma relação onde os sindicatos, sempre foram sindicatos que já estavam constituídos, na verdade, desde antes, mas, finalmente, os sindicatos tiveram liberdade no país. Essa discussão é muito importante, porque vamos lembrar que de 55 a 64 são 9 anos. Numa época que as comunicações, a velocidade de informação não era a que nós temos hoje. E sucederam-se aí praticamente 4 presidentes da República, né? Então, praticamente não, 4, né? Na sequência. E essa... A liberdade começou com o Juscelino. Sim. O Partido Comunista, ele legitimou. Ele legitimou. E aí já a nossa elite começou a ficar comunista. Então, é fundamental, vejam bem, quando a gente fala de reformas nesse país, olhar para esse período. A posição que a gente tem, a ideológica, gostei porque os militares impediram que aqui se fizesse uma nova Cuba, que isso era o que os americanos temiam. Os americanos não queriam perder o Brasil, a exemplo do que tinha acontecido com Cuba, não queriam perder Cuba, e esse era o discurso oficial, o Brasil transformado numa segunda Cuba na América Latina, porque o Brasil então levaria os demais, levaria a Argentina, levaria o Uruguai, Paraguai, Chile, e levaria todos os demais. Então, com essa visão, Kennedy instala aqui um embaixador absolutamente com essa função, de acompanhar a evolução. E isso com a Rússia também. Com a China, com a Rússia. Acontece que essa... Veja que coisa interessante. Quem é hoje o país mais forte em termos econômicos no mundo? China. E a visão dele, e ele foi aos Estados Unidos. Aí é que está a grandeza. O João vai aos Estados Unidos também, faz inclusive um discurso na ONU, um discurso no parlamento americano. Essa é a visão que eu quero deixar clara. A visão de um homem que olhava para o mundo, olhou para a China e disse, eis um parceiro econômico. Esses caras vão ser grandes no futuro. O azar dele ou não, é que quando houve a renúncia, ele não estava no Brasil, ele estava fora do Brasil, estava na China. E ficou essa ideia marcada de que ele estaria na China sob uma suposta conspiração que nunca existiu. Bom, mas é o maior PIB nacional do mundo. Hein? Sim. Sim, claro. Não, havia desinformação, havia Guerra Fria. Vamos lá, eu ainda não cheguei nas minhas conclusões para vocês entenderem, por isso que eu disse, vamos deixar o debate político de lado e pensar o seguinte, houve um processo. Esse processo vai coincidir num golpe militar, que imediatamente, na prática, começa a publicar uma série de leis que eram as reformas. A reforma tributária, emenda constitucional 1865, nada mais é do que a proposta de reforma tributária de João Goulart. E entrou em vigor no regime militar. Vem a Constituição de 67, vem o endurecimento com o ato institucional número 1, depois o ato institucional número 5, tudo mais. E a partir daí, vem uma fase que o Brasil, obviamente, teve sim crescimento, supostado sob uma ideia que eu já falarei na sequência. Mas, de algum modo, a Constituição de 88,
ela resgata a democracia na sua mais ampla possibilidade e realiza todos os desígnios, desejos que estavam contidos no povo. Então, para os índios, um capítulo para os índios. Para a família, um capítulo para a família. Para a ciência e tecnologia, que estava atrasada, etc., um capítulo para a ciência e tecnologia. Pretendeu-se, ordem social, pretendeu-se com a Constituição de 88 realizar tudo o que era vontade reformista no país. Né? Todas, entendemos, todas. Gerou um Estado altamente custoso. O custo do Estado foi às alturas, porque quem pagava aquela conta toda? Todos os direitos eram requeridos ali e cada um dizendo, não, eu quero meu direito à saúde, quero meu direito à educação, quero meu direito à assistência social. E esse embate dentro de um processo inflacionário. Bom, quando a gente pensa em reforma hoje, é reforma para o Brasil do século XXI. Mas é um Brasil do século XXI que foi construído a partir desse processo histórico evolutivo, onde nós temos diferenças terríveis. O Nordeste e o Norte continuam pobres, mas o Paraná é rico em umas zonas. Também tem pobreza, também tem dificuldades. Minas Gerais, o norte de Minas, nossa, pobreza à semelhança do sertão nordestino. Pobreza à semelhança do sertão nordestino. Então, as reformas tributárias não podem renunciar à receita no Brasil. O que a gente pode é melhorar o ambiente de negócio. O sistema tributário é hostil ao ambiente de negócio. O sistema tributário é regressivo, é um sistema que o pobre paga impostos, mais, muitas vezes, proporcionalmente, do que o rico. Porque ele paga dentro do consumo. Mesmo que ele esteja na capacidade contributiva do mínimo existencial, professora Betina, ele ainda assim está pagando seus impostos. Mesmo que ele receba Bolsa Família, ainda assim está pagando impostos. Então, R$750, devolve metade, imediatamente, vai aos 50 reais. pois é, essa é a injustiça imanente desse sistema, que esse processo de reforma não pode esquecer. Esse é o nosso novo modelo. Agora, porque eu estava olhando para o passado e tem sentido? Tem. A gente não pode esquecer esse passado. Não pode esquecer o Brasil da época de Juscelino. Não pode esquecer, temos que reler João Goulart, a época, reler a época, fazer cada um a sua interpretação, com a sua ideologia, com os seus gostos, apreços, rever posições também, que a gente tem que saber evoluir, e olhar para a Constituição de 88 com a sabedoria de que aquela Constituição era uma Constituição que construiria um novo Estado democrático de direito. Aí ele vem essa presença. Recentemente aqui, no Congresso da professora Betina, uma jornalista fazer entrevista comigo, ela dizia, mas o senhor fala muito de Estado democrático de direito. Eu digo, mas só posso falar do Estado democrático de direito porque o Estado democrático é aquilo que a Constituição instaurou em 88, que nós temos o dever de realizar todo dia. Nós temos o dever de realizar todo dia. Então, meus senhores, eu integro o Conselho Jurídico da Fiesp, integro o Conselho Jurídico da FEComércio em São Paulo, sou um professor titular da USP, e eu ouço por aí, em todos esses ambientes, não é? A sensação de todos é que chegamos a um momento que ou se faz uma reforma séria, ou esse país vai parar, vai travar, porque é impossível nós continuarmos competindo. Como competir com a China? O processo de desindustrialização no Brasil é crescente, isso é indiscutível, mas como competir com a China, como você bem disse, gente pobre que é trazido para a industrialização, etc., tem uma situação peculiar, toda própria de vida que a gente não pode criticar, porque realmente assumiu a China no mundo, é um player fundamental no processo econômico que compete diretamente, o país compete diretamente com a União Europeia e todos os seus países e os Estados Unidos de igual para igual. É outro momento, a gente não pode esquecer isso. E o Brasil, a legislação brasileira
tem impedido não só o processo de avanço das indústrias brasileiras indo para o exterior competir com estes de igual para igual, como vinha num processo de dificuldade muito grande de competir com as indústrias estrangeiras instaladas no Brasil. Porque é o discurso de Eduardo Campos, discurso Dilma, esse discurso que, de algum modo, tem essa vinculação nacional, é importante. É importante porque a indústria nacional precisa ser protegida. O sistema tributário nacional que está hoje posto é um sistema que pune a indústria nacional. Eu não falo do nacionalismo, e eu ensinei por muito tempo e ensino, continuo escrevendo sobre isso, sobre tributação internacional, conheço profundamente as questões vinculadas aos tratados internacionais. Não estou aqui pregando subsídios indevidos e etc. Não. O sistema tributário nacional não pode quebrar a indústria nacional como está quebrando, prejudicando e quebrando. Então, meus senhores, por que é importante voltar, João Goulart? Porque o discurso era esse. Vamos proteger o produto a indústria nacional. Vamos buscar construir, como fez João Goulart. E nós não podemos esquecer, talvez o grande mal desse país tenha sido, alguns dizem, Getúlio Vargas foi um ditador. É uma visão. Para mim, foi um homem que pôs as bases da indústria nacional. Foi um ditador? Foi, assumiu, não estou negando que ele exerceu poderes fortes no país, que jamais eu admitiria em um constitucionalismo, né? Chegou até a indicar o presidente do Supremo Tribunal Federal, seu vice, né, em 1940. O tamanho, a força que tinha em suas mãos. Mas se não fosse um caso amoroso, né, extraconjugal de João Pessoa, certamente teria sido presidente da República na eleição de 30, e poderia ter sido uma outra história no Brasil. Poderia ter sido uma outra história, porque na verdade preferencial para a chapa não era Getúlio Vargas, era João Pessoa. E Getúlio Vargas, que era muito jovem ainda nessa época, assume a condição de candidato a presidente, porque naquela época ainda havia eleição para presidente e eleição para vice. E ele passa então a ser o candidato a presidente no lugar do candidato que seria um candidato mais próximo dos anseios populares para conter exatamente as revoltas sociais daquela época, que era João Pessoa. O Brasil poderia ter sido outro. Esse rapaz que faleceu hoje poderia ter um futuro, se não eleito agora, poderia ser eleito daqui a alguns anos, etc., e mudar a nossa geração. Qual é o nosso grande papel? Fazer as reformas. Sociedade brasileira, e nós somos a voz qualificada da sociedade. Nós, não nós aqui, todos nós aqui, os advogados e advogadas presentes, nós somos a grande força da cidadania. Nós realizamos diuturnamente a ação construtiva da sociedade e da cidadania. Muito bem. Então, se é assim, eu quero dizer a vocês, senhores, que nós temos duas obrigações. Assegurar previsibilidade e mudança. Os discursos dos políticos, quando dizem isso, Aécio Neves fala de previsibilidade, ou Eduardo Campos fala de mudança. Como? Quando? A forma que isso vai ser feito? Não se diz. Não é? Mas esse discurso é urgente. Aí os senhores vão dizer, bom, isso aqui é no Brasil. Não. Eu quero que os senhores leiam e não... esse é um autor, Wolfgang Streeck, Tempo Comprado, A Crise Adiada do Capitalismo Democrático, ditado em Portugal pela Almedina. Leiam este livro. Este autor é da escola de Frankfurt, é um sujeito, enfim, não tem nenhuma ideologia socialista, nada disso. É um sociólogo, economista alemão. E esse homem, nesta obra, deixa muito claro o seguinte. No pós-guerra, os estados foram adiando as suas grandes reformas. E aí, na economia tem uma figura do buying time, comprando tempo. Então você, para comprar o tempo, você toma uma medida e joga para frente o seu problema. Primeiro, os países usaram a inflação. Né? Então, na década de 60, 70, os países viram que a inflação era um bom instrumento. Né? Aí a gente joga para frente. Vamos aumentar aqui a inflação, a gente joga para frente. Nós chegamos até tardiamente, porque nós chegamos na década de 80 nesse processo, mas os países começaram a inventar a inflação e jogar o problema para frente. Então,
pá, pá. Só que isso levou os estados ao endividamento público. Aí disseram, bom, então agora vamos conter a inflação, porque a inflação está matando o consumismo, né? O consumo, as pessoas não estão consumindo mais. Vamos agora conter a inflação e aumentar, assumir. O Estado tem que assumir o poder econômico. Aí vem o endividamento público. O endividamento público vai no teto. Aí vem a nova política do jogar para frente os problemas. O Estado não pode mais ser o único meio de proteção. Então temos que fazer com que o privado assuma esse endividamento. Aí joga por uma nova compra de tempo. Agora o endividamento é privado. E transfere para os bancos esse poder de jogar com o mercado e com a sociedade. Porque sempre aquela lei de de jogar para a sociedade o endividamento. E o endividamento privado, no final das décadas de 90, nunca foi tão grande. E a bolha de 2008 que explodiu é resultado desse grande processo de endividamento privado, mas não público mais. Né? Todo mundo saindo do FMI, todos os países querendo se livrar do FMI, e endividamento público estava fora de moda. Jogar para o privado. Só que às vezes o privado chega com uma figura sensacional, né? I am too big to fail. Porque, claro, o sujeito é tão grande que não pode quebrar. A GM é tão grande que ela não pode quebrar. O banco X ou Y é tão grande que ele não pode quebrar, senão leva a economia inteira, porque ele está tão atrelado aos estados, que esse processo é tão complexo, que ele leva todo mundo junto. Meus caros, obviamente, se nós lermos a história do Brasil, veremos todas essas fases ali presentes também. E aí vem a história. E o que é que o sistema tributário tem a ver com isso? Tudo. Tudo. O sistema tributário brasileiro, ele está construído sobre bases extremamente preocupantes. Por quê? Porque o homem de mercado que quer uma justiça de mercado, ele diz, eu quero uma tributação neutra, a mais neutra possível. Quero que o sujeito me diga quanto eu tenho que pagar, eu pago e o Estado me abandone, me esqueça. Mas os demais da sociedade querem uma justiça social, querem incentivos fiscais, querem benefícios, querem tudo. Aí olhamos para a nossa Constituição, porque afinal de contas é isso que nos protege. Nós temos que olhar para a Constituição. Nós temos que ter uma visão constitucional. O que é que a nossa Constituição diz? Qualquer processo de reforma que se instale nesse país tem que ser uma reforma compatível e coerente com os fundamentos constitucionais. E a nossa Constituição é desenvolvimentista, é uma Constituição federativa, é uma Constituição que tem uma ordem econômica a cumprir, onde todos aqueles grandes fundamentos da ordem econômica forjam uma Constituição econômica peculiar. E é aí, nesse momento, que a Constituição tributária tem que se adaptar a essa grande ordem desenvolvimentista, etc. E o fundamento central. Olha, o artigo 3º, eu leio aquele artigo, Isabel, com entusiasmo. O artigo 3º diz que é objetivo nacional, desenvolvimento, a erradicação da pobreza e a realização, a redução dos desequilíbrios regionais, econômicos e sociais, né? Regionais e também aqueles econômicos e sociais. Esses são os grandes fins da República. Ora, como realizar isso num país de tantas diferenças? A professora Isabel contava há pouco, ela não mencionou, mas eu faço questão de mencionar. Há um autor que está sendo muito comentado, cogitado, que é o Thomas Piketty. Lá pelas tantas, páginas 47, se não me engano, ele diz: o coração deste livro é o seguinte. Coração deste livro. Segunda conclusão, que é o coração desta obra, é a seguinte. O mercado está provado, por todos os dados que ele apura, que o mercado não tem condições de ele próprio, de forma natural, corrigir as desigualdades. Não tem. Para mim isso é muito importante, por quê? Porque esse homem usou uma base de dados que nunca houve nada semelhante no mundo para identificar as diferenças enfim, as diferenças entre concentração de renda
e distribuição de renda. Né? Então, eu não tenho nada contra o capital. Pelo contrário, eu quero que tenhamos sim capital investido, o lucro tem que ser protegido, o lucro, nenhuma atividade econômica não pode ser só social, ela tem que ser rentável, e esse direito à percepção do lucro, à distribuição, etc., tem que ser absolutamente protegido, certo, seguro e confiável. Isso é um dever do Estado de Direito. É para isso que o Estado de Direito surgiu na economia. Esse é o dever do Estado de Direito. Pois bem, senhores, nesse ponto, Thomas Piketty diz, bom, e como é que vamos fazer para eliminar as desigualdades? Aí ele dá uma solução com a qual eu não concordo. Criar e aumentar impostos. Aí ele dá uma receita. Drasticamente. O imposto sobre sucessões tem que ir a 50%. Porque é aí que a pessoa física transfere para o Estado metade das suas posses. Bom, os Estados Unidos faz isso, mas faz para os incautos, né? Porque o cara que tem um advogado do lado vai abrir uma fundação e todo o dinheiro dele vai para aquela fundação, e se essa fundação estiver no exterior, até distribui lucros, né, se quiser. Aquelas fundações de paraísos fiscais. Então, veja, aumentar o imposto de renda, tributação dos capitais, tributação do patrimônio líquido e das transações, né, financeiras. Bom, até qualquer um de nós faria isso, né? Vamos distribuir renda, aplica o imposto. O governo brasileiro, à luz da nossa Constituição e corretamente, tem feito distribuição e atendimento social. Alguns criticam, Bolsa Família, etc. Mas aí é que está a grandiosidade. Via orçamento. Sem aumentar um único centavo de imposto. Só que todo mundo reclama. O sistema tributário é ruim. Trava o país. Muito bem. O que é que nós fazemos? Esse é o grande debate. E aí, eu peço desculpas se eu fui tão alongado nos fundamentos, mas é evidente que, para a gente chegar em certas conclusões, temos que explicar o porquê eu estou falando isso. Né? Porque nós estamos no Brasil, nós temos uma Constituição que, sim, estabelece direitos, e eu jamais poderia imaginar uma reforma que não pudesse ser coerente com o Estado social, o Estado democrático e os direitos que essa Constituição protege. Para assegurar todos eles, redução de desigualdade, desenvolvimento, olha, isso é muito, isso é dinheiro, não é? Quando se cobra, eu digo isso apenas como um leitor da cena política de hoje. Você cobra que tudo isso está sendo feito num momento de crise, de dificuldades do Estado, e aí cobra-se. Não, mas não houve investimento na infraestrutura. Houve, mas houve dentro do que nós podemos. Houve dentro do que se pode gastar com infraestrutura. Não é? Faltou aplicar mais recursos na saúde. Ontem mesmo eu estive no Ministério da Fazenda, fui à posse do Bruno Dantas, que é um amigo muito especial no TCU, e depois tinha uma reunião no Ministério da Fazenda, onde eu defendo, por um parecer que escrevia um tempo para a indústria de equipamentos médicos, que a imunidade tributária nas questões a chamada tributação indireta não é suficiente para impedir a aplicação da imunidade tributária. Simplesmente por essa diferença esdrúxula de contribuinte de fato e contribuinte de direito. Porque se o equipamento vai para o patrimônio do hospital, e vejam que coisa, né? Hoje estamos vendo aí a Santa Casa de São Paulo quebrada, esperando recursos públicos serem transferidos. Todas. Pois é, e aí você pega e tributa os aparelhos que ele compra. Então o Estado dá com uma mão e tira com o outro. Né? Porque tributa lá o equipamento, que vem mais caro, aquela entidade deixa de atender, não é porque não tem dinheiro, porque gastou mais dinheiro com equipamentos e etc., para prestar os seus serviços e formar os equipamentos necessários, quando poderia estar reservando esses 40% de tributação indireta que tem consolidada no preço do bem em outras compras, em outras funções. Bom, por que é isso é importante? Porque o sistema tributário precisa ser repensado. Vejam, não é na Constituição, não. A grande reforma do sistema tributário está nos tributos específicos. O que a FIEP tem que fazer, Fábio Grilo,
juntar aqui grupos de trabalho e pegar setores. Vamos lá, setor moveleiro. Quais são os problemas que o sistema tributário cria na sua atividade? PIS/COFINS é cumulativo em tais e tais coisas que não geram crédito. Enfim, mapear todos esses problemas que o sistema tributário gera. E se todas as federações fizessem isso, com todos os setores, e levassem ao conhecimento, num esforço de ajustar o PIS/COFINS, ajustar o ICMS, ajustar o imposto sobre a renda, ajustar diversos aspectos da tributação, dos tributos especificamente aplicados, tenho certeza que essa simplificação viria. Como vê agora, com o Simples dos advogados. Isso é uma coisa fantástica. Eu saúdo, celebro Marcos Vinícius pela iniciativa, pela força política que teve, a coragem de enfrentar isso, e enfrentou com muita dignidade. Sabe como eu vejo o Simples dos advogados? Como uma das maiores iniciativas para assegurar o direito de acesso à justiça no país. Porque se o serviço do advogado torna-se menos custoso e há uma ampliação da formalização dos escritórios, mais pessoas buscarão os serviços dos advogados. Os serviços não estará mais, já terá uma redução de seus valores e ainda ganha um ativo fantástico, que é a ampliação dos escritórios de advocacia no país. Isso é uma iniciativa que a gente tem que saudar, não só como uma vantagem individual dos advogados, mas como uma vantagem para o país, para a ampliação de forma importantíssima do acesso à justiça. Isso é fantástico. Nós temos que celebrar isso. Pois bem, fruto do quê? Da identificação de uma situação específica que nos trazia dificuldades. Bom, levamos e conseguimos convencer o Ministério da Fazenda, a presidente, a assegurar esse direito. E para concluir, eu diria, e isso tem que ser feito em tudo. As multas tributárias brasileiras são as maiores do mundo. Nós fizemos um painel na IFA 2 anos atrás, no Congresso de Boston. Só algumas multas específicas em alguns países do leste europeu e no Japão eram mais altas que a do Brasil. Não existe no mundo multas nesse nível de 150%, 75%, 225%. Isso é uma vergonha, isso é uma forma de expropriação. Isso para mim é confisco e o ministro Celso de Mello já teve em alguns casos decisões exatamente reconhecendo multas como sendo confiscatórias. Nós precisamos rever a estrutura de multas do país. A multa tributária não tem o menor sentido mais. Como agora, o CARF está abarrotado de processos porque o computador agora, quando há inconformidade das declarações para compensação de tributos, o computador simplesmente lança uma auto-infração para o contribuinte. Mas com que autorização, cara pálida? O artigo 142, parágrafo único, diz que lançamento é ato privativo de autoridade administrativa. O computador não é autoridade administrativa, porque a culpa do sistema, mas sistema não é autoridade administrativa. Quando o Código Tributário fala em autoridade administrativa, ele quer o controle administrativo da autoridade. Da mesma forma que a certidão de dívida ativa. Quando um computador manda uma certidão de dívida ativa sem o controle individual do procurador, ele descumpre o Código Tributário Nacional e, por sua vez, descumpre a Constituição. Gente, isso é muito sério. Ah, não tem procurador suficiente, não tem auditor suficiente. Aí é outra história. Eu também concordo. Nós temos que assegurar as melhores condições de trabalho para esses órgãos. Claro, tem que ser dado, as condições têm que ser dadas. Aliás, a Receita Federal abandonou o processo de política tributária há muito tempo. Ele se tornou um órgão técnico, burocrático, de mera cobrança de tributo automática, se possível, sem contato com a população. Não quer estar... A Receita Federal tem o dever de receber bem, especialmente os advogados. Tem o dever de receber muito bem. Como eu disse há pouco, no congresso aqui
Quando o contribuinte ou seu representante vai a uma unidade da Receita Federal, ele é tratado... O que esse cara está fazendo aqui? Deve ser um sonegador, né? Porque... Precisa até de advogado. Pois é. Espera aí, o que esse cara está fazendo aqui, né? Gente, isso é atendimento. Não é? Isso é atendimento. Isso é respeito, isso é cidadania, isso é dever do Estado, isso não é direito, não é pedir favor. O cidadão tem que chegar lá com tudo que ele precise, pedir as informações, acabar com essa cultura esdrúxula de que consulta só é respondida por via formal. O auditor tem que estar preparado sim para dar uma solução ao contribuinte e é na hora, não é esperar 3 meses, 90 dias, 180 dias, tem que dar no dia. De preferência, se não puder dar no dia, em 48 horas, em uma semana, porque os prazos são curtos. Os prazos, não adianta essa história de suspensão da exigibilidade do período, porque isso, muitas vezes, causa insegurança. O sujeito deixa de fazer um negócio, deixa de fazer uma operação, porque está esperando uma resposta da Receita Federal. O sujeito diz, bom, desisti do negócio, vou embora. Numa era onde a tecnologia é tão avançada. Se ele não pode responder na hora, mande a informação para quem tenha competência, condições técnicas de responder, e o cara responde e ele entrega a informação. Essa é a grande reforma. Não é na Constituição. Eu não acredito numa reforma, num pacto federativo hoje, nós não temos condições políticas. Por isso aí eu faço a conexão com o início da minha fala. Nós não temos hoje condições políticas de um pacto federativo para uma grande reforma tributária da federação do ICMS. Não temos, vamos esquecer isso. E por que não tem, as reformas não serão feitas? Aí é que está. Tem que ser feita. Everardo Maciel, bem ou mal, gostemos ou não, e eu não gostava de nada, poucas foram as medidas boas que ele adotou, mas fez a reforma tributária sim. Pulou a arrecadação de 25% para 37%, etc. Fez a sua reforma. E ele me dizia, Heleno, fiz a reforma da lei. Porque é isso. O sujeito tem que fazer a reforma dentro da lei, dentro do tributo. Nós tínhamos a esperança da reforma do PIS e da COFINS de 3,65 para não cumulativo, porque era dever fazer. O que é que fizeram? Mandaram para 9,25. E agora, quanto mais podem, vão reduzindo o conceito de insumo para evitar o crédito, o direito de crédito. Isso é uma traição aos fundamentos da reforma. Isso é uma traição ao povo brasileiro. Então, por isso que eu critico profundamente a técnica tributária, a ausência de política fiscal na Receita Federal. Por quê? Porque a política daquela época foi, vamos a 9,25 porque vai dar crédito de tudo. Mas de que de tudo? Pelo contrário, todo dia me chega pedido de parecer no escritório, porque glosaram o crédito de tal coisa, mas isso esse insumo a empresa não vive. Pois, agora, recebi um que eu quase caí para trás. O sujeito glosa o crédito do álcool anidro para fazer gasolina C. Danou-se, como é que eu vou fazer gasolina C sem o álcool? Eu não tenho o produto final gasolina C se eu não tenho o álcool anidro. E álcool anidro, se eu puser num carro, o carro não anda, ele cai, ele não gira o motor, porque ele não é feito, não é o álcool carburante propriamente que gera, daquele que vai num flex, só serve para fazer gasolina C. E vem um fiscal e diz, não lhe reconheço o crédito porque isso não é insumo. E seria o quê? E diz isso o tempo todo. Aí o contribuinte... Pois é. Tudo glosado. Com multas de 150%, porque disse que foi fraude. Representação penal. Isso é o dia a dia do contribuinte. Ora, pode ter alguém entusiasmado eu ontem encontrava Benjamin Steinbrück na saída do Tribunal de Contas da União. Eu disse, poxa, Benjamin, sua fala foi um pouco dura naquela... os jornalistas modificaram alguma coisa. Mas tem uma coisa, tá todo mundo com medo mesmo de investir. Mas quem tem coragem de investir diante de um quadro fiscal desse? Então as grandes reformas têm que ser feitas, sim, dentro da lei. É isso. E aí, importa tudo. Vamos prestar serviços e importar tudo. Desse jeito a gente não vai. Então, o nacionalismo de Ariano Suassuna, de Eduardo Campos, é uma mensagem que fica. Pensar a indústria nacional não é não pensar a globalização, não pensar e viver ao lado e com a cooperação com os Estados Unidos. Não. É reconhecer que esses são importantes, que eles devem estar cooperando, etc.,
mas dentro dos fundamentos da proteção da indústria nacional, dentro de um sistema tributário que permita equilíbrio de forças, com justiça tributária de mercado, assegurando o direito a um preço de equilíbrio, a lucros, com confiabilidade, com certeza jurídica, com confiança legítima e, ao mesmo tempo, também a justiça social. Que a arrecadação sirva a esse propósito. Nós temos um orçamento para o ano de 2014 de 2 trilhões e 400 bilhões. E nós temos um PIB de 5 trilhões e 300 bilhões. É óbvio que essa grande quantidade de dinheiro não pode servir só para instrumentalizar a máquina administrativa, né? A redução do Estado é importante, mas o fundamental é que isso sirva à recuperação dos pobres, da situação de pobreza, que estimule o desenvolvimento e que uma reforma tributária que venha seja uma reforma dos impostos específicos, das sanções administrativas, dos processos administrativos. O professor Fábio dizia há pouco, sou sim defensor de hoje, ontem e serei sempre da arbitragem em matéria tributária, das transações em matéria tributária. Assim, recentemente, no congresso da professora Betina, uma professora Clotilde, do Portugal, dizia a arbitragem aplicada em Portugal reduziu os feitos a 4 meses. 4 meses a média de resolução dos conflitos, né? É um tribunal arbitral que perfeitamente pode resolver as demandas de uma forma legítima. Esse negócio de que, essa baboseira de que pode ter corrupção. Tudo pode ter corrupção. E a execução fiscal não tem corrupção, né? Nós não temos nenhuma... Mas quanto nós temos em passivo tributário? 1,5 trilhão. Ainda que nós saibamos que 50% disso é crédito podre, porque é erro da administração e tudo mais, mas desse 1,5 trilhão, se ficasse 400 bilhões, o Estado conseguisse arrecadar 400 bilhões por mecanismos de solução de conflitos, como no caso das transações administrativas ou conciliações judiciais, já seria um grande feito para o país. Meu Deus, transformaríamos a infraestrutura brasileira longamente, mas não se faz nada. Por quê? Porque há um medo. O parlamentar a primeira coisa que pergunta é, a Receita está de acordo? O parlamentar morre de medo da Receita Federal. Diz, não, a Receita nem tomou. Então eu não vou mexer com isso. Porque senão ele vai cair na malha fina, a empresa dele vai ser autuada, né? Essas coisas não tem que acabar no Brasil. Então a cultura brasileira tem que ser uma cultura de reforma, de seriedade. E nós temos que aproveitar esse processo eleitoral para cobrar isso dos nossos candidatos. Cobrar como o senhor vai fazer a reforma tributária, que tipo de reforma o senhor vai fazer, não é? Porque essa promessa de reforma de Constituição, esqueçam, porque se é uma reforma política, não virá uma reforma tributária séria, porque não tem ambiente político para isso. Nós precisamos primeiro resolver e seriamente a reforma política. E aí, dentro de um processo de construção, chegar a uma grande reforma que vai ser constitucional, isso é inequívoco, mas vamos tocar o mínimo na Constituição. Porque as grandes reformas que o empresário espera podem ser feitas por lei e, em muitos casos, até por decreto. Basta pensar as besteiras que são incluídas no regulamento ICMS todo dia. Não é? Se cortar os impedimentos, os conceitos vagos, ambíguos, que estão dentro do regulamento ICMS, meu Deus, isso já resolve 1 milhão, 1 tonelada de problemas para os empresários. E eu adoraria ficar falando aqui, mas eu quero ouvi-los, eu quero saber de perguntas, se vocês tiverem, do nosso relator, que deve ter aí um monte de questionamentos para fazer, não só a mim, mas especialmente a professora Betina e a professora Isabel, porque eu vejo a Conferência dos Advogados como um momento de muita elevação, um encontro de advogados para pensar a sociedade. Não é chegar aqui e ficar respondendo os conceitos óbvios do direito tributário, e muitos aqui nem são tributaristas. Todos sabem. Nós temos que, a partir daí, construir outros aspectos, as condições de decisão de vontade, de interesse de construir um país melhor. Muito obrigado a todos. Muitíssimo obrigado, professor Heleno. Realmente sempre gratificante ouvir estimulante ouvir essas
essas colocações e nada mais apropriado que a nossa ordem aqui para receber essas ideias e difundi-las. Antes de abrir rapidamente os debates, eu consulto, Toreroldos, temos alguma limitação em relação... Qual... Que horas que é? Tchau, Helena. Fica... Coloco a palavra em aberto, Daniel, se você quer fazer alguma, como relator, alguma colocação em relação às exposições ou ao próprio público, está franqueada a palavra. Estamos com o horário do meio-dia da conferência quase superado, mas vamos abrir para algumas perguntas, caso haja interesse. Eu só quero parabenizar os expositores, a doutora Betina, com excelente exposição sobre a tributação do mínimo existencial. Eu achei que convergiu com a tributação sobre o consumo da doutora Misabel, e também parabenizar o professor Heleno sobre a sua exposição. Muito obrigado. Em aberto a palavra. Eu não... Não. Isso. Claro, sim. Respeitados, né? Depois eu vou passar a palavra ao professor Heleno, as circunstâncias políticas e histórias diferentes. Eu quero lembrar que até os militares, no golpe de 64, fizeram uma política militar, geralmente é nacionalista. Fizeram uma política nacional e o objetivo era esse. Com controle de saída de capital. Era uma época diferente. As nações eram fechadas com controle de capital. Agora, nós estamos em uma outra realidade em que os países, em geral, estão inseridos num contexto internacional. Pagos os tributos aqui no Brasil, ninguém segura o capital. Então, o Brasil vive, ele recebe dividendos relativamente ao nosso capital investido no exterior. E da mesma forma, né, que aquele capital estrangeiro investido aqui remete dividendos para o exterior. Há uma conta de chegar nisso aí. Quem tem retorno líquido, por exemplo, Thomas Piketty, na sua obra, faz esse tipo de cálculo, né? Não é o caso, a pergunta não é esta. Mas, veja bem, o que nós não podemos fazer é criarmos impostos que são, vamos dizer, em termos de indústria nacional, tributos que são impostos sobre o consumo, que, na verdade, à luz da Constituição, são não cumulativos, não podem onerar o custo da indústria, nem o custo do comércio, porque cada aquisição, relativamente às operações anteriores, gera crédito, isso é que a Constituição determina. Então, a Constituição concede crédito obrigatoriamente à indústria, ao comércio, e só não concede crédito ao consumidor final. Isso é um modelo constitucional. Se o senhor me perguntar qual a capacidade econômica que a indústria nacional tem para suportar PIS, COFINS, ICMS, eu digo IPI, zero. À luz da Constituição, zero. Não é isso que é a realidade nacional. Até o imposto de renda.
quando um grande industrial faz um grande investimento, se tornou, está num imposto sobre consumo, porque está onerando a renda de forma fictícia. Ele faz um grande investimento, é natural que amarga um prejuízo, o rendimento desse investimento aparece nos anos subsequentes, mas ele está bloqueado para deduzir este gasto, esse investimento, até 30% do lucro. Então, até isto, este empresário vai enfrentar. Né? Ainda recentemente fizemos algo que, os senhores podem me desafiar, eu já perguntei isso para todas as receitas, inclusive em Minas, o Senado Federal aprovou aquela resolução em que, se você importar, né, resolução 13 com 13 azarado, 13 número 4, vou chamar todos os azares do mundo. Essa resolução, se você importa, isso para combater, digo, mas não combate, porque isso não impede nada, e os estados continuam ganhando da mesma forma. Né? Então, se você comprar na operação interna, produto nacional, a alíquota é superior. Então, meu filho, importe insumo industrial, preserve o índice de estrangeirismo no seu produto. Olha lá, a Constituição não precisa colocar que a produção nacional deve ser tratada como se trata a produção estrangeira, porque isso é o óbvio lulante. Então, nós estamos ao revés. Eu gostaria de representar junto ao OMC contra o Brasil, porque o Brasil é cruel com a produção nacional. Nós temos que pensar e levar, moço, faz uma intervenção no Brasil. Então, olha o que nós estamos fazendo. São medidas desastrosas que levam à reflexão. E o professor Heleno falou exatamente isso, eu também estou de acordo com ele. Nós precisamos devolver o imposto de renda, o que ele tem que atingir o aumento de riqueza. Não pode atingir o capital em si, o patrimônio que essas empresas congregam e que vai gerar a produção, o desenvolvimento. Isso tem que ser respeitado no imposto sobre a renda. Isso, e a poupança, todos os economistas contemporâneos dizem, poupança não é poupança bruta, poupança real é poupança líquida, ou seja, deduzidos os valores necessários para manter o capital. A depreciação do capital tem que ser atendida, ela não é poupança. Renda é aquilo que você ofere, separa aquela parte da sua poupança que é para os encargos de depreciação, só depois que você vai falar que a disponibilidade para pagar imposto. Então, tudo isso, nós temos que estar atentos a esse fenômeno. Então, a sua pergunta é totalmente adequada, eu acho que se pode fazer, né? E não é possível que a gente tenha que colocar na Constituição, vamos respeitar o MC, tudo bem, então a gente vai ter que colocar na Constituição, não se esqueçam de tratar o produto nacional como vocês tratam o estrangeiro. Eu acho que isso aí é o fim. Né? É o fim do sistema. Então, nós temos que estar envolvidos e defendermos, pelo menos, paridade de tratamento. Desculpe. Depois o primeiro colega, depois o colega Juliano. Não dá, né? Pois é, nós já temos IVA. O problema é o seguinte, que se criou no país a ideia de que vamos adotar o IVA. O senhor é contador. O senhor sabe que o senhor conhece profundamente o IVA europeu? O senhor conhece, mesmo que o senhor não tenha lido uma diretriz. IVA é um nome de fantasia que diz o seguinte, vamos tributar apenas o valor adicionado em cada operação. IVA, valor adicionado. Tá? O que significa? A operação anterior, alguém,
um atacadista compra por R$100 um produto, vai vender por 200, como já incidiu o imposto na operação anterior, isso gera crédito. Vai incidir o imposto sobre R$200, deduzido aqueles primeiros 100 que já foram tributados. Então, o imposto vai incidir apenas no valor adicionado em cada operação, que são esses novos 100 acrescentados naquela operação. Então, se chama isso valor adicionado fiscal. Mas a realidade é que são tributos sobre operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços na forma não cumulativa. O IVA europeu, né? Aliás, o IVA do mundo, que são mais de 140 países no mundo inteiro, que adotam, Japão, até China adota o IVA agora, né? Isto, que tributam, igualzinho os senhores sabem. O imposto não incide sobre o valor adicionado. Por exemplo, a regra é essa. Você não fala, vendeu por 100, está vendendo por 200. Agora, qual é a diferença? Então, 100. Então, vou fazer incidir a alíquota sobre 100? Errou. É igualzinho o modelo brasileiro, que, aliás, veio no antigo IPI copiando o modelo francês. Então, eu vejo, não, vamos calcular sobre a operação de forma bruta. O valor da operação é R$200. Calcula-se o imposto e usa-se o crédito relativo à operação anterior. Você tem que pagar 10% sobre 200, 20. Mas se você já pagou R$10 na operação anterior, você recolhe 10. Igualzinho a Europa. Por quê? Porque é mais fácil, é mais simples, e é diferente de tributar o valor adicionado. Se eu compro por 100 e revendo por 100, isso é possível? O empresário não ficou louco, não. Ele quer fazer uma liquidação, ele quer chamar o cliente. Às vezes ele faz isso. Pelo valor adicionado fiscal, ele não teria que pagar 0. Comprou por 100, vai vender por 100. Mas não é isso que acontece, nem aqui na Europa. Se trabalhamos com alíquotas diferentes por algum motivo nessas operações. Então, ele comprou por 100, mas a mercadoria veio de São Paulo com alíquota de 12%. Ele vai revender por 200, a alíquota interna de 18%. Ele tem diferença a pagar, embora ele não tenha valor adicionado. Ele não vai... Então, é diferente, mas é igualzinho. O senhor já sabe o que é IVA, o senhor já pratica IVA há muito tempo. Nós temos o IVA estadual, que é o nosso ICMS, e os federais, PIS, COFINS e IPI. Então, a forma de adotar o IVA, quando a gente fala no Brasil, vamos adotar o IVA, que o senhor se referiu, vamos respeitar a não cumulatividade real, não vamos fazer glosa injusta. Qual é o índice de cumulatividade que existe no Brasil por causa dessas glosas, por causa de substituição tributária para frente? Substituição tributária para frente provoca cumulatividade, porque o senhor sabe muito bem que ela é na operação. Quando o substituído compra bens do ativo fixo, ele não tem como deduzir. Não tem como deduzir, porque quem recolheu para ele foi o substituto, e isto no Brasil, nós respeitamos a Constituição, a Lei Complementar de 87, é tudo cumulativo. Né? Então, na verdade, quando nós vamos adotar um IVA, quer dizer, vamos expandir o nosso IVA, né, como lá é expandido, e vamos fazer realmente um imposto não cumulativo. Né? Vamos praticar, mas a Constituição já garante isso, nós temos que implementar, na verdade. Então, eu não falei muito sobre isso por causa disso, que vocês estão falando sobre a não cumulatividade. Já leva a isso. Mas o senhor não precisa ficar lendo diretrizes da Comunidade Europeia, não. O senhor sabe o que é isso. O senhor pratica todo dia. E é igualzinho, é imposto contra imposto. Pá, pá. Não é base de cálculo contra base de cálculo. Não é. Tá? Então, no Brasil, como na Europa, você pode ter imposto a pagar, embora você não possa não ter valor acrescido naquela operação. Só fazer uma complementação, que é a seguinte: o grande problema do IVA no Brasil existe espaço para unificar a tributação sobre o consumo? Esse é o grande debate. Né? E se o ICMS vai para o destino ou se consolida exclusivamente na origem, né? Essa discussão de origem e destino. Veja, nós temos um sistema muito aperfeiçoado de ICMS compartilhado. No federalismo horizontal, os estados transferem riquezas entre si. Esse modelo, eu acho ele muito bom. O grande problema dele é a geração de guerra fiscal, como a gente sabe. Para resolver isso, a proposta básica, que não mexe na Constituição, é o estabelecimento de um estándar de alíquota de 4%, 5%.
você faz a reforma. Entendeu? Sim, mas eu digo, você faz uma reforma sem mexer na Constituição. Aí você vai dizer, não, não é isso que eu digo, você não entra, você nem faz, você não mexe na Constituição. Ah, Eduardo Campos também defendia agora, recentemente, a união de PIS e COFINS. Na prática ela já existe, a declaração é a mesma, já é unificado. A diferença é porque em alguns casos tem um tratamento diferente para estímulo e etc, e outros não tem, mas na prática já é unificado. Mas se quiser unificar mesmo, quem vai mexer? Ou extingue a 10637 ou a 1833. Bom, aí você vai dizer, mas fica o IPI cumulativo com o ICMS. Não fica, porque na prática esses dois impostos, eles incidem sobre bases diferentes até o processo de industrialização, dali por diante. O ideal é que um saísse da base do outro. O país é esse que é imposto em cima de imposto. Não, isso não está certo, não. Mas tirar da base é o quê? É Constituição? É lei. Você tirar da base de cálculo do PIS, da COFINS e do ICMS, ou o ICMS não alcançar o IPI, etc. e tal, é lei. É só uma lei dizer, não incide, não aplica, manda excluir. E uma técnica ponto. Fácil, viu? Técnica canadense de não cumulatividade. Porque lá você tem o IVA federal correndo paralelamente. Alguns estados conservam o sales tax, algumas províncias, o sales tax norte-americano, outros adotaram o IVA estadual. Então, correm paralelos. Como o IVA federal incide sobre o estadual, o que eles fizeram? Olha só. Reduzir a alíquota de um deles. Uma alíquota que seria de 10% passa a ser 9,5%, 9,75%. O legislador nacional poderia pegar as alíquotas do PIS/COFINS e falar, olha, como dentro da base da COFINS e do PIS está ali o ICMS, é uma questão que está sendo decidida no Supremo, está tudo bloqueado para a Receita Federal. O correto seria, daqui para frente, essa alíquota não vai ser mais de 9,25, vai ser de 8,55, para descontar. Então, você pode fazer isso com várias técnicas, sem criar uma confusão terrível, como faz o Canadá de forma simples, natural. Ele está incidindo o federal em cima do estadual, nós vamos fazer acumulação. Acabou. Manipular a alíquota. Há muitas soluções. Não, mas aí é que está, depende da vontade política, por isso que esse é o momento. Eu acho que o que a sociedade, pessoas como você, que são empresários, que têm condições de dialogar com candidatos, etc., tem que cobrar deles essa postura. Ou seja, qual é a reforma tributária que nós queremos? Já digo aos senhores, esqueça a Constituição. A Constituição tem que ser preservada. A gente não tem que ficar pensando em mexer na Constituição. A Constituição é para determinar a forma como esse Estado tem que se comportar, as relações entre responsabilidades, deveres, poderes e direitos dos cidadãos. Essa Constituição que está aí, ao meu ver, ela é muito boa. Há uma discussão federativa, isso é um problema dos Estados. Agora, para o cidadão, o que ele quer é a simplificação do sistema. Bom, tem muito tributo sob base, pois bem, vamos excluir. Eu não concordo, não posso aceitar isso que a professora Isabel disse muito bem. Essa história de incidir sobre tributo, isso é um absurdo. A gente tem que garantir essas condições de uma reforma pela lei, que pode ser perfeitamente feita. Mas, Helena, o que adianta a Constituição, por exemplo, garantir a não cumulatividade de PIS e COFINS? Veio a lei e reduziu com a Constituição. A lei vai ser sempre inconstitucional enquanto a prejudicar. Daí você começa a jogar para o legislador, para o Supremo. Tem que cumprir a Constituição. Mas é isso que eu digo, porque você não pode dar. Não, mas porque a base da tributação é a legalidade. Claro. E as multas são muito altas. O que fizeram nesse país com substituição tributária em ICMS foi criminoso. Criminoso, tá certo? Então, agora, isso é culpa da Constituição? Não. Isso é culpa de estados que, evidentemente,
querem fazer arrecadação à míngua de uma relação, digamos assim, de maior confiança legítima com os contribuintes. Quer dizer, ele podia perfeitamente chamar o setor, organizar as condições da tributação simplificada, etc. Queremos eliminar a sonegação. Muito bem. Conversa com o setor, organiza isso, e não atravessar uma alíquota altíssima de antecipação e aí depois criando regimes especiais que só prejudicam, na verdade, a concorrência. Porque depois colocam as condições de concorrência em situações muito desiguais, né? Eu tenho uma determinação aqui da organização do evento, senão o professor Heleno perde o avião. Eu vivo de emoções. Então, eu vou pedir a gentileza àqueles que ainda tiverem questionamentos. Eu vejo alguns colegas pedindo ainda a palavra, mas eu realmente tenho o impedimento da organização do evento. Eu pediria encarecidamente que aqueles que ainda quiserem prosseguir no debate, na medida do possível, após aqui o encerramento formal do painel, se dirigissem e tivessem o encaminhamento dos seus questionamentos de maneira pessoal. Eu queria agradecer imensamente, de novo, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu fui, pelos 3 professores, prontamente respondido. Agradecer a todos, são advogados, pareceristas, muito ocupados, têm atividades docentes constantes, né? Agradecer em nome da Ordem essa possibilidade de ouvi-los, né? Ouvir essas ideias, essas inovações que a gente no dia a dia, como advogados, dificilmente temos até tempo de pensar nessas situações. Então é realmente uma satisfação, professor Heleno, professora Isabel, professora Betina, o caro Daniel pela relatoria. Senhoras e senhores, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde.